Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui é a página do Instituto Sente, ao canal do Instituto Sente, ao site do institutosente.com.br. Meu nome é Elaine Burgarelli e eu sou a criadora do Instituto Sente, uma empresa que nasceu para servir a vida, para trabalhar com a escutatória, para trabalhar com a criação de propósito, com a criação de significado para a vida. Trabalhamos com processos de coaching de vida, coaching de carreira, trabalhamos com mentoria ao varejo, e nessa mentoria eu trago um olhar de compradora que fui durante os últimos 20 anos da minha vida profissional, com muito sucesso, com muita alegria, e levo esse olhar de compradora para a mentoria, para ajudar o empresário que é dono de uma confecção, para ajudar o empresário que é dono de uma rede de lojas, que pode ser ou não de lingerie, que é a minha grande especialidade, mas levo esse olhar, e esse olhar acaba trazendo muitos benefícios, olhando para o custo, olhando para a margem, olhando para a produção, olhando para a variedade, olhando para toda uma questão de produtividade, de lucro, de ganho, de olhar de compradora, né? As pessoas estão aqui entrando, pessoas que ainda eu não tinha visto. Marisa, Juliana, tudo bom, minha querida? Duas Julianas, Espadottino e Perrelli, né? Duas fofas. Então a gente aqui hoje traz para vocês a parte 2 sobre comunicação não violenta. Esse assunto que eu acabei encontrando nesse livro do Marshall Rosenberg é um assunto que me chamou a atenção quando eu fui fazer um curso de programação neurolinguística no final do ano passado e comecei a ouvir sobre CNV, e aí fui entender o que era comunicação não violenta. E lendo esse livro do Marshall Rosenberg, que é o criador, né, da CNV, o Marshall Rosenberg, você vai aprendendo e vai entendendo o quanto a gente tem no nosso dia a dia de comunicação não violenta, o quanto a gente acaba percebendo que a gente mesmo faz uso da comunicação não violenta, o quanto que a gente percebe no outro uma violência na comunicação. E aí a gente pode parar e começar a entender o que está acontecendo. Por que existe essa violência nessa comunicação? Então, só para a gente revivar a memória do que a gente falou semana passada, Marshall Rosenberg, ele teve a sua infância em Detroit, e no primeiro dia de aula, ele já foi reconhecido na hora da chamada, como Marshall Rosenberg, como judeu. E na saída da escola, ele levou uma surra de 2 alunos que estavam na sala dele, que descobriram que ele era judeu. Saindo de casa, chegando no seu bairro, houve um tumulto, uma guerra, por questões de cor da pele, racismo. Mais de 30 pessoas, que eram seus vizinhos, morreram. Mas ao mesmo tempo existia uma outra coisa acontecendo, que era na família, a avó doente e o tio cuidando com amor, com carinho, com um sorriso no rosto dessa avó, que era a mãe dele, né? Avó do Marshall. E ele percebia que tinha ali um amor, e que eram 2 situações extremamente diferentes. Aquele ódio que levava à morte, que levava ao bullying, e aquele amor excessivo, maravilhoso, não excessivo, aquele amor presente, né, que ajudava a mãe daquele tio, a avó do Marshall, mais feliz, mais leve naquela situação que ela se encontrava. E a partir dessas 2 histórias, ele perguntou, mas por que existem pessoas que são felizes em ajudar os outros? E por um outro lado, ele começou a perceber que existiam pessoas que eram felizes quando praticavam a ausência do bem, né? Que é o mal. Quando você pratica essa ausência do bem, que você pratica o mal, tem muitas pessoas que se comprazem, né, em praticar essa maldade. E o Marshall, percebendo essa dicotomia, essa diferença entre o bem e a ausência dele, que é o mal, ficou se perguntando, como é que eu posso cuidar dessas pessoas que vivem de forma diferente, né, que não tem esse sorriso no rosto? E pensando nisso, ele foi para a psicologia, se formou em psicologia, foi PhD em psicologia e começou a atender numa clínica, começou a ter bastante cliente
Só que ele atendia muitas pessoas com depressão, muitas crianças com problemas escolares, muitos casais que tinham problemas nas suas relações pessoais, né, nos seus relacionamentos. E ele percebia que tudo que ele tinha aprendido na faculdade não era suficiente, ele não conseguia ajudar essas pessoas. Faltava alguma coisa nessa situação. E aí ele foi estudar as religiões. E nessas religiões, gente, eu adoro coraçõezinhos. Quanto mais coraçõezinhos, mais vocês me ajudam. Ele percebeu nessas religiões que todas vertiam para o mesmo objetivo, o mesmo valor, que era a compaixão. Quando você ama, quando você presta serviços à sociedade, quando você, como religioso, atua na sua religião, você exerce a compaixão. E quando você exerce a compaixão, o que é compaixão? É quando você se dói pela dor do outro. Quando você percebe que a dor do outro não tá legal, tá machucando, tá doendo. E você gostaria que essa dor não existisse mais. Obrigada pelos corações, adoro! Então, quando você percebe que uma pessoa está sofrendo, isso dói em você, você está sentindo compaixão. Então, ele percebeu que faltava nestas pessoas a compaixão. Porque nas outras que faziam os serviços, né, por mais dolorosos que fossem, tinham um sorriso no rosto. E tendo sorriso no rosto, tinham compaixão. Então, o que ele pensou? Que ele gostaria... Oi, Sueli, querida. Oi, Raquel, tudo bem? Ele pensou que ele poderia transformar os pensamentos, né? Que ele poderia compreender que quando há violência... Olha só o que ele chegou de aprendizado. Quando ele entendeu que faltava alguma necessidade, né? Alguma situação que não estava sendo atendida. Olha só, eu estava aqui sem fone de ouvido, não sei se vocês estavam me ouvindo bem. De repente agora o som fica melhor, né? Me perdoem, eu acabei esquecendo. Então ele ficou se perguntando, será que quando há violência é porque tem alguma coisa que não está acertada, alguma situação que não está sendo bem resolvida? E aí ele lembrou lá do Abraham, do Maslow, né? Da pirâmide do Maslow, que fala sobre as necessidades do ser humano. E lá existem 5 seguranças, né? 5 necessidades muito importantes. A primeira é fisiológica. Então eu preciso atender essa primeira necessidade, que é comer, beber, dormir, repousar, né? Segurança, que é eu ter um abrigo, eu ter uma estabilidade da onde eu vou estar dormindo, da onde eu vou morar, ter segurança, me sentir seguro. A terceira, que é uma necessidade social, de eu me sentir incluído, de eu me sentir pertencente a um grupo, de eu me sentir incluso, de estima, que eu sou reconhecido, eu tenho prestígio, eu tenho autoestima, e de autorrealização, né? Que eu posso me desenvolver, posso exercer minha criatividade, tenho autonomia. Então, percebe, se uma dessas 5 necessidades não forem atendidas, possivelmente a violência vai aparecer na sua comunicação. E ele, percebendo isso, ele acabou criando um método, que ele chamou de método comunicativo. Só que ele não gostava do nome de comunicação não violenta, porque esse nome, comunicação não violenta, segundo o Marshall Rosenberg, não expressava o que de verdade ele queria expressar, né? Que a comunicação não deveria ser violenta. Mas esse nome foi tão aceito em tantos países, em tantos continentes, acabou sendo utilizado para atividades políticas, que ele acabou deixando dessa forma mesmo com esse nome. Então, só para a gente contextualizar em que momento que o Marshall viveu, para a gente entender por que ele foi se afeiçoar a essa questão desse estudo da comunicação não violenta. Como era uma época, né, anos 60, vamos lá, anos 60, o que tinha anos 60? Uma guerra segregacional super enorme, que era brancos divididos de negros, né, nos Estados Unidos, muito fortemente. Tinha as brigas nas universidades por questão racial, as brigas nas escolas por questão racial, e ele acabou percebendo que se ele levasse compaixão para esses meios, percebendo que o outro, quando houve uma violência, sente uma dor, se a compaixão pudesse estar presente, talvez ele conseguisse trazer paz para o mundo naquele momento, né? Então ele acabou levando a comunicação não violenta para 65 países, em quase todos os continentes.
Ele trabalhou junto com ativistas na área dos direitos civis. Ele mediou conflitos, né, entre estudantes e universitários. Essa questão foi incansável na vida dele. Essa questão de olhar para os profissionais da saúde, profissionais da parte que olhavam a saúde mental, advogados, militares, prisioneiros, policiais, agentes penitenciários, clérigos, servidores públicos. Imagina quanta gente ele não chegou para falar sobre uma forma de você não ser violento na sua comunicação e, para você não ser violento, perceber qual necessidade naquele momento, daquela pessoa, não estava sendo atendida. E não sendo atendido, você conseguiria estabelecer um outro tipo de relacionamento, né? Escreveu muitos livros e ele antes de morrer, ele levou paz para algumas regiões de muita guerra, região da Croácia, região da Sérvia, Ruanda, e estamos aqui, né, até hoje, 50 anos, 70 anos depois, anos 60, 40, 60 anos depois, falando sobre o que Marshall Rosenberg descobriu, né? Ele faleceu em paz, faleceu de câncer em 7 de fevereiro de 2015, em Albuquerque, mas deixou um legado maravilhoso. E aí, para exemplificar, para ficar mais fácil para a gente entender, eu tenho um exemplo aqui que é muito legal. Vamos imaginar um cenário, o seguinte cenário, tá? Quem trouxe esse cenário, esse exemplo, foi a Carolina Nalon no TED, de uma palestra sobre comunicação não violenta. Imagina o seguinte, a Carolina morava em São Paulo e a mãe dela morava no Rio de Janeiro. E a Carolina sentiu uma saudade da mãe e falou assim, eu sei que minha mãe não vai estar em casa esse final de semana, tem um casamento que ela vai, estou aqui em São Paulo, mas eu vou ver minha mãe porque eu estou morrendo de saudade da minha mãe, eu preciso ver minha mãe, nem que seja no domingo depois do almoço, que é quando a mãe dela ia chegar de volta. E ela ficou lá no Rio, na casa da mãe dela, esperando a mãe dela chegar. E quando a mãe dela chegou, ela ouviu os passos no corredor e falou, mamãe está chegando. Aí a mãe abriu a porta e falou assim para ela, Carolina, quantas vezes já não te falei para você estacionar o carro corretamente na vaga? Tá tudo torto. Toda vez eu tenho que te falar isso. A Carolina foi tomada assim de uma emoção que ela não estava pronta para receber, ela não estava esperando receber aquela emoção, né? E aí ela poderia ter tido 4 reações, segundo ela mesma falou. Ela poderia ter dito assim, ô louco mãe, fiquei até agora te esperando chegar, tô aqui desde sábado e você me recebe assim? Segunda alternativa seria ela ter dito assim, tá vendo? Não devia nem de ter ficado te esperando, eu vou embora. Ou ela poderia ter dito assim, e você, mãe, toda vez também faz blá, 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 criar uma confusão. Ou a quarta alternativa, que seria, vou fugir para o banheiro. Qual dessas 4 alternativas vocês acham que a Carolina tomou como decisão? A Carolina estava estudando sobre comunicação não violenta naquele momento, né? E a alternativa que ela escolheu foi a alternativa 4. Ela fugiu para o banheiro. E no banheiro ela foi pensar, né? Ela foi tentar entender o que estava acontecendo. Estudando comunicação não violenta, ela preferiu parar e pensar. Acho que essa é uma oportunidade de entender como é que a gente usa a comunicação não violenta. Eu acho que esse é o momento de eu experimentar. E aí ela pensou, bom, deve ter alguma necessidade então da minha mãe que não está sendo atendida. E aí ela voltou lá para a sala, respirou fundo e falou assim, ô mãe, você tá chateada? E a mãe falou assim, é claro que eu tô chateada, caramba, tive que ir sozinha no casamento do fulano, tô sempre sozinha, você e o teu irmão João nunca estão comigo. Então, Carolina falou, poxa mãe, você ficou chateada então? Falou, tô muito chateada. Poxa, Carolina, vocês ficam muito distantes da mãe. A mãe sente falta de vocês. E aí elas foram conversando e conversando. E a Carol foi lembrando de outros fatos
durante a semana que tinha acontecido e foi querendo saber como é que a mãe tinha se sentido para aquele outro assunto. Resumindo, gente, foi uma conversa de horas. Elas ficaram extremamente unidas, né? A Carol permitiu que a mãe falasse sobre as suas dores, a mãe conseguiu ser ouvida. E depois disso, a mãe veio até morar em São Paulo, né? Ela acabou saindo lá do Rio de Janeiro e veio morar em São Paulo. E elas acabaram ficando muito mais próximas do que estavam antigamente. Então, será que quando a gente está berrando, será que quando a gente está se calando, será que quando a gente está expressando, né, uma situação de forma muito tensa, de forma muito densa, quando a gente está com a expressão facial muito pesada, que não deixa de ser uma comunicação, que necessidade a gente não está atendendo, né? Dessas 5 que eu falei. Fisiológica, social, eu preciso ler porque são 5, né? Fisiológica, a de segurança, a social, a de estima e a de autorrealização, né? Então, qual dessas que a gente não está atendendo? Então, o que o Marshall Rosenberg sempre disse pra gente? O que ele diz no livro? Que por trás de todo comportamento há uma necessidade. Que todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Olha que forte isso, né? Todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, isso é muito sério, né? Agora, concorda que houve um esforço da Carolina para poder entender o que a Manuela estava falando? Houve um esforço para ela parar e pensar, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui que minha mãe não está falando e eu preciso saber, porque se eu souber, essa comunicação vai ficar menos violenta. Então, quando a gente tem esse esforço, isso chama-se empatia cognitiva. Essa empatia que é você aprender a parar, respirar e ouvir. E ouvindo você consegue perceber o que o outro quer que seja feito para ele. Que não é o que você gostaria que fosse feito para você. O que o outro quer que seja feito segundo o que ele quer que seja feito. Entende como é diferente? A gente sempre falou a vida toda. Eu vou fazer para ele o que eu gostaria que fosse feito para mim. Não, tem que fazer para o outro o que você gostaria. O que ele gostaria que fosse feito para ele. Percebe a diferença disso? Além da empatia cognitiva, existe a empatia emocional, né? Eu me conectar com o outro de forma emocional. Então, se alguém chega para você e fala assim, você não sabe, eu não te vejo faz tempo, mas eu acabei perdendo o meu marido, né? Faz 3 meses. E você, quando ouve aquilo, você fala, puxa vida, nossa, que triste, né? Você sente a dor do outro. Isso é empatia emocional. Mas às vezes, gente, pode ser um desafio você se colocar no lugar do outro. Você praticar a empatia. Você de verdade ouvir o que o outro está falando e deixar o outro falar, deixar o outro colocar a emoção. E aí vou te dar alguns exemplos. Veja se vocês se encaixam em algum deles. Pode ser que um dia você esteja em casa e aí a sua esposa, o seu esposo, chega e fala assim para você, amor, tive um dia hoje, nossa, discuti com o meu chefe, discuti com o meu colaborador, tive um momento assim muito delicado do meu dia e quase briguei, né, na empresa. Não tô legal hoje, tô meio derrubado. Quando essa pessoa fala isso, né, sua esposa, seu par, não importa. Quando ela fala isso pra você, você vira pra ela talvez e diga assim, olha, eu acho bom você segurar as pontas lá no emprego, tá? Acho bom você moderar o que você tá pensando, não faça nenhuma bobeira, porque você viu, né? O nível de desemprego tá enorme. Então, segura as pontas, segura teu emprego, que é melhor você estar assim do que ficar sem nada. Essa pessoa, quando falou isso, ela está ouvindo o outro? Ela não está ouvindo o outro, ela está só pensando que o melhor é você segurar as pontas.
não está nem criando essa questão de, vamos lá, o que aconteceu? Vocês brigaram por quê? Não está dando essa chance. Então, criar a empatia é um desafio. Vamos ver um cenário 2, né? Porque esse cenário 1, o fluxo da conversa foi totalmente quebrado. A pessoa que estava querendo trazer a dor, ela não foi incentivada a falar sobre isso. Mas vamos ver um outro caso, vamos ver se você se encaixa nesse, ou se você conhece alguém que se encaixa. Seu carro quebrou. Aí você chega e diz assim para o seu amigo, ai, você não sabe, quebrei meu carro, vou ter que pegar transporte público a semana inteira para trabalhar, porque vai ficar pronto só daqui, acho que 10 dias meu carro. Teu amigo vira, tua amiga vira e fala assim para você, você não imagina o que aconteceu comigo esse final de semana, dei quase PT no meu carro. Olha, só tô vivo porque, sei lá, viu? Ele também não tá te ouvindo. Ele tá falando da dor dele. E quando ele fala da dor dele, ele não está ouvindo a tua dor, que é o que você gostaria que ele fizesse, né? Ouvisse você. Então, será que a gente não faz isso também? E olha como é desafiante, né? Eu sempre tento trocar a palavra difícil por desafiante. Em processos de coaching, a gente faz muito isso. A gente incentiva o coach, que é quem a gente atende, a trocar a palavra difícil por desafiante. Por que a gente faz isso como coach? Porque quando você coloca a palavra desafio ou desafiante no lugar da palavra difícil, você dá inconscientemente um comando para o seu cérebro que aquela ação, aquela atividade merece ser olhada, merece ser vista, e você vai tentar executá-la, né? Então, trocando difícil pelo desafiante. Então, o caso 3, mais um caso, para ver se a gente se encaixa nessa questão de ser fácil e ter empatia ou não. A pessoa chega para você e fala assim, briguei com meu namorado. Nossa, foi uma briga feia. Sei lá, né? Se a gente vai conseguir se falar esses próximos dias. E aí uma pessoa fala assim, nossa, mas faz o seguinte, manda um carro de som lá para ele com uma música legal. Ou se é ela, manda rosas. Isso funciona, é muito fácil, né? Tem mulher que adora, já acaba o problema na hora. Essa pessoa também não está ouvindo. Ela está dando uma opinião sobre uma situação sem estar ouvindo a dor do outro. Então não está havendo empatia aí. Porque empatia é desafiante você ter. É você parar para se posicionar e dar espaço para que o outro entre, né, no seu campo de energia, que o teu ser que está do outro lado te ouvindo, te dizendo o que ele está sentindo, você possa parar realmente, se esvaziar e falar, vamos lá, deixa eu ouvir você. Olha a minha mãe entrando aqui, tudo bom, dona Mercedes? Beijinhos para a senhora. Então, será que você se encaixa nesse caso 1, que o cara diz que é para ele segurar as pontas, não pedir as contas do emprego e realmente está difícil o negócio para se manter lá? Será que você é a pessoa 2, que quando alguém vem dizer de um problema, você vai já dar uma solução ou fala do seu problema? Ou será que você é a pessoa 3, ou você conhece alguém que é como a pessoa 3, que quando alguém vem te dar um problema, você já vai logo dando uma solução, né? Então, se você também se reconheceu em algum desses comportamentos, tá tudo bem, não tem problema. O importante é que você reconheça que você ainda não tem essa habilidade de ter empatia com o próximo, né? Mas que se você tivesse essa habilidade, essa empatia, ou cognitiva ou emocional, faria diferença. Quem sabe sua comunicação não seria mais fluida? Quem sabe a sua comunicação deixaria de ser violenta, né? Quem sabe você entenderia no próximo que ele está agindo de acordo com a comunicação não violenta. Na verdade, a mensagem é essa. Quando você percebe a comunicação do outro que está violenta e você entende que ali tem alguma necessidade que não está sendo atendida. Segundo, que você tem um desafio de trabalhar a empatia com essa pessoa que está praticando a comunicação não violenta. Que você tenha ouvidos de ouvir, né? Que você pratique essa empatia. Porque o que importa na nossa vida é a intenção com a qual a gente faz as coisas. A intenção é que conta, né? Se você realmente teve vontade, teve má vontade, como é que funciona. Então, primeira situação é você entender o que é empatia
e o que não é empatia. Então, empatia não é quando eu faço ao outro o que eu gostaria que me fizessem. Empatia é quando eu faço ao outro o que ele gostaria que fosse feito por ele. A Ana Lúcia fez um post, né, e marcou o Instituto Sente essa semana. Obrigada, viu, Ana? E a Ana falou sobre isso, né? Que a gente tem que fazer pelo outro o que o outro quer que seja feito, não o que a gente gostaria. Porque senão você vai continuar olhando para o seu próprio umbigo. Você não vai estar olhando para o outro, né? Então, quando eu crio espaço para o outro se colocar, quando eu crio um espaço para o outro falar, isso sim é praticar a empatia. Respira, gente. É um desafio isso, né? Digo a vocês que eu passo pelo mesmo desafio com a minha família. Você parar para ouvir o outro é um desafio. Então, empatia também é quando eu me seguro para não tentar resolver o problema do outro. Não venham com respostas prontas. Não venham na conversa tentando encontrar soluções, né? Você tem que entrar numa relação para também ouvir, para que você possa também ser ouvida. Só que aí chegou um cara chamado Paul Bloom e acabou com essa história. O Paul Bloom é um psicólogo canadense, é um PhD na área da psicologia. Ele é reconhecido pelas suas pesquisas científicas e ele estuda muito a questão de como as crianças e os adultos entendem o mundo à sua volta. Paul Bloom, interessante esse cara. E ele fala sobre linguagem, moralidade, e ele traz um outro ponto de vista sobre a empatia, que não é só flores, né? Empatia cognitiva, empatia emocional, eu tenho que ter empatia, eu tenho que olhar para o outro como é que ele quer ser olhado. O Paul Bloom trouxe um aprendizado que é o seguinte: existe um lado negro da empatia, um lado obscuro da empatia. E sabe qual é? Percebe quando você está naquele momento de olhar para um anúncio e mudar a tua opinião? Uma propaganda e mudar a sua percepção? Quantas vezes a gente já não ouviu propaganda política e se emocionou até com a história que vinha sendo contada e você acabou mudando o seu comportamento por causa daquela pessoa, né? Você acabou criando empatia com essa pessoa, percebe? Porque você mudou o comportamento, você passou a ouvir, você se esvaziou, criou um espaço para o outro entrar e te fazer pensar diferente. Você ouviu, né? Foi empático. Só que você assumiu a emoção do outro. Olha o perigo, quando você assume a emoção do outro. Então, há que haver compaixão? Sim, com certeza. Porque a compaixão é quando eu não quero que você esteja sofrendo. Quero te livrar desse sofrimento. Isso é compaixão. Então, tem que ter compaixão, com certeza. Mas tem que ter empatia a ponto de você não se deixar ser levado pela emoção do outro. E aí, você ter a sua própria opinião. No caso 1, quando a pessoa chega em casa e reclama do chefe, que teve um dia muito conturbado, que brigou com o chefe, se a pessoa que está ouvindo lá, que a primeira vez disse para ela, se garante lá, porque senão você vai ter depois mais problemas, tá difícil arrumar emprego, olha o nível do IBGE de desemprego, fica lá, aguenta as pontas. Se essa pessoa tivesse dito... tivesse tido um outro comportamento também, de ouvindo essa pessoa chegar em casa arrasada, acabada, que o dia não foi bom na empresa, que essa pessoa brigou com o chefe, essa pessoa ouvindo tivesse o seguinte comportamento: nossa, me conta, o que ela fez? Falou isso pra você? Mas que absurdo! Não aceita isso é muito péssimo, ela está destratando você. Ou seja, se ela trouxesse essa emoção, e essa emoção ela estivesse pegando toda a sua dor, né? Também não seria bom. Os excessos não são bons. É como eu digo, orgulho não é ruim, orgulho é bom. Quando você tem orgulho do que você faz, das coisas que você conquistou, eu estou muito orgulhosa de estar aqui falando nessa live em nome do Instituto Sente, que é a minha empresa de coaching de vida e de carreira, onde eu trabalho com mentoria, né, com olhar de comprador. Eu tenho muito orgulho de estar aqui onde eu estou hoje. Eu sonhei, eu planejei muito estar aqui hoje, né? Então eu sou feliz. Então, tenha empatia, mas perceba se você não está entrando em excesso na emoção do outro, tá? Aqui não tem certo ou errado, mas o convite que fica é para você pensar em como você está sendo influenciado ou influenciada.
Pensa que o poder de decisão sobre o que sentir está nas tuas mãos. E para saber sentir, para lidar com esse sentimento, já tem uma outra live que eu falei aqui sobre inteligência emocional. Usa a tua inteligência emocional. Se você usa muito o lado esquerdo, traga o lado direito. Se você é muito crítico, tenta ser um pouco mais amoroso. Se você é muito subjetivo, tenta ser mais direto. Aprende a usar um pouco dos dois lados do teu cérebro, vai fazer uma enorme diferença. Lembra que a inteligência emocional te traz a possibilidade de olhar qualquer situação pelos dois lados. Pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Então, o convite aqui é que você escute o outro para compreender o outro. Percebe? E não é escutar para responder. Às vezes a pessoa quer só falar. E você pode ficar calada. E você vai estar fazendo um bem enorme. Né? Para encerrar, uma frase do Marshall Rosenberg. Olha que linda. O que eu quero em minha vida é compaixão. Um fluxo entre mim mesmo e os outros, com base numa entrega mútua do fundo do coração. Então, hoje eu encerro sobre comunicação não violenta. Semana que vem eu vou trazer um assunto bem interessante, que é saber ouvir. Será que você sabe ouvir? A gente estava falando sobre isso aqui agora, né? Então eu vou trazer vários exemplos, vou trazer como é que a gente faz quando o outro está falando. E a gente vai trazer esse autoconhecimento para poder elevar a tua estima, elevar o teu poder de reação, para você perceber se você está ouvindo o outro, se você está sendo ouvida. Vou falar sobre isso, saber ouvir. Então, quem puder, por favor, entrar no meu site www.institutocente.com.br. Lá tem o ícone do YouTube. Entra lá, clica, segue o meu canal, tá? Se inscreve para poder receber essas lives que entram todas as segundas-feiras às 21 horas. Eu agradeço de todo o meu coração a sua presença. Compartilhem, divulguem se vocês acharem que o assunto foi interessante. Um beijo a todos. Beijo, te vejo. Tchau, tchau.